Olá, muito bom dia. Estamos aqui mais uma vez reunidos neste podcast No Seu Tempo, podcast de espiritualidade e espiritismo, na qual vamos continuar o estudo do livro O Nosso Lar de André Luiz, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Hoje vamos iniciar o estudo do 32º capítulo, Notícias de Veneranda. Mas antes quero pedir aos nossos guias, aos nossos amigos espirituais, para que nos possam ajudar, para que possa ter o discernimento explicado da melhor forma possível este 32º capítulo, assim como vós podeis entender de uma forma que vos possa ajudar no seu dia a dia, no seu futuro. Obrigado, guias. Obrigado, amigos espirituais. E que assim seja. Vamos então iniciar o estudo deste 32º capítulo, Notícias de Veneranda. Agora que penetrar o parque banhado de luz, experimentava singular fascinação. Aquelas árvores acolhedoras, aqueles verdejantes sementeiras reclamavam-me, ou seja, como se chamavam a atenção, a todo momento de maneira indireta. Provocava explicações de Narcisa, enunciando perguntas ocultas. Num grande parque, dizia ela, não há somente caminhos para o umbral, ou apenas cultura de vegetação destinada aos sucos alimentícios. A ministra Veneranda criou planos excelentes para os nossos processos educativos. Então, o que é que, nesta parte que eu acabei de ler, vamos aqui questionar o seguinte: porquê é que a colónia, porquê é que a vegetação da colónia chamava tanta atenção de André Luiz? Porquê é que ele estava fascinado, não é? Mas vejamos como ele descreve no capítulo 7, se bem se recordam, impressionavam-me sobretudo os aspectos da natureza. Menciona ele no capítulo 7. Quase tudo melhorada cópia da terra, cores mais harmónicas, substâncias mais delicadas, forrava-se o sol de vegetação, grandes árvores, pomares fartos e jardins deliciosos. Ele menciona isto já no capítulo 7. Portanto, chamava a atenção toda aquela aparência que a vegetação tinha, a beleza, a harmonia, a exuberância, a delicadeza, porque em proporções impressionantes para uma visão habituada com os padrões terrenos de sensibilidade. Esta é realmente aquele ponto, aquela fascinação dele continuava, porque ele não imaginava que pudesse haver algo assim tão belo, algo assim tão exuberante, mas recheado de beleza, de delicadeza, de harmonia, de paz, de amor. É interessante esta parte porque André Luiz volta a falar dessa sua fascinação. E vamos continuar no texto. E observando a curiosidade sadia, continuou esclarecendo. Trata-se dos salões verdes para o serviço da educação. Entre as grandes fileiras das árvores, há recintos maravilhosos contornos para as conferências dos ministros da regeneração, outros para os ministros visitantes e estudiosos em geral, reservando-se, porém, de assinalada beleza para as conversações do governador, quando ele tem a bondade de vir até nós. Periodicamente as árvores altivas se cobrem de flores, dando ideia de pequenas torres coloridas, cheias de encantos naturais. Assim, temos assim no firmamento o teto acolhedor com as bênçãos do sol e as estrelas distantes. Esta parte também é de veras interessante, porque qual é a causa desta vegetação tão acolhedora, tão admirável, como ela estava aqui mencionando no texto? Vejamos,
esta causa é decorrente da arquitetura superior dos espíritos, que a desenvolveram com maior conhecimento na manipulação dos elementos da matéria que a constituem e maior sensibilidade no planeamento e realização dos projetos, com o propósito de permitir elevação e bem-estar a Torres, como ocorreu com André Luís. Pois, se nos maravilhamos com cenários de nossa natureza terrena, onde o homem muitas vezes consegue interferir favoravelmente na beleza natural para imprimir maior encanto, imaginemos o surpreendente pode ser se tornar a sublimação de percepções e de formas aperfeiçoadas aos espíritos elevados, atuando na matéria mais etérea de maior pureza. Ou seja, a beleza pode ser algo que nós nem imaginamos o que é, estando aqui na Terra. Então, eu questiono, no plano espiritual as plantas teriam vida? Vejamos. Não aquela vitalidade que animalizada relacionada com a presença do fluido vital, próprio somente da vida orgânica, como todos sabemos, mas sim a existência estrutural fluídica característica daquele princípio inteligente da informação. Lembrando-se que ainda nos são desconhecidos os detalhes dos processos evolutivos que orientam o rumo dos seres criados. Esta é uma questão, é uma parte importante, porque, no entanto, também é possível que nas zonas espirituais hajam plantas fruto da criação mental. Pois vejamos, decorrentes das preferências que os espíritos trazem das suas lembranças e que muitas vezes plasmam, mesmo de uma forma inconsciente ou mesmo de uma forma intencional. Sobre aqui um apontamento que eu encontrei sobre criações mentais, criações fluídicas, ideoplastia e formas de pensamento, onde menciona que as formas de pensamento são criações mentais modeladas em matéria fluídica ou matéria astral. Podem ser criadas por encarnados e desencarnados com as características boas e com as características ruins, positivas e características negativas. Como o próprio nome diz, elas são resultado da ação da mente sobre as energias mais súteis que estão à nossa volta, criando formas correspondentes ao pensamento externado. As energias que nos rodeiam são altamente plásticas, ou seja, e sensíveis às ações das nossas mentes mentais. Quando pensamos, as vibrações que emitimos atuam sobre essas energias, condensando e dispersando, dando-lhes formas mesmo, cores, brilhos, que respondem à natureza e à essência do que pensamos. Se o pensamento é passageiro, muitas vezes nem chega a criar nada, ou se cria, a forma não se mantém, pois não é alimentada, digamos assim. No entanto, se o pensamento é persistente, revivido continuamente por imagens mentais, a forma criada se estabelece, ficando cada vez mais forte. E sobre esta parte que eu agora acabei de ler, sobre o pensamento e a plasmação, digamos assim, vejamos o seguinte: se nós recordarmos no umbral mais baixo, umbral junto à crosta terrena da Terra, neste caso, nós temos o seguinte: existem seres de tal forma com distúrbios que conseguem plasmar a raiva que têm, como que plasmando animais, monstros, como se costuma dizer, animais que estão com sede de morte, com sede de vingança, e tudo isso vai do nosso pensamento. E conforme a energia no sítio onde estamos. E o que acontece com nesse umbral,
acontece de uma forma completamente diferente aqui no nosso lar. Porque os espíritos que já estão mais evoluídos conseguem fazer uma plasmação das plantas, de tudo, de uma forma com beleza, ao contrário do que acontece no baixo umbral, com amor. Entendem? Eu acho que esta parte é importante, por isso é que eu quis referir isto, porque. Mas eu queria. Agora, falámos nisto da questão da vida ou não das plantas. Eu ia buscar no livro dos Espíritos, na questão 23, quando Kardec pergunta o que é o Espírito, a resposta é: o Espírito é o princípio inteligente do universo. E depois pergunta: há dois elementos gerais no universo, a matéria e o Espírito? E a resposta é sim. Acima de tudo, Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Deus, Espírito, matéria, constituem o princípio de tudo o que existe. A Trindade universal. Mas ao elemento material é preciso somar o fluido universal, que desempenha o papel de intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita, bastante grosseira para que o espírito possa exercer a ação sobre ela. E na questão 79, Kardec pergunta: uma vez que há dois elementos gerais no universo, o inteligente e o material, pode-se dizer que os espíritos são formados do elemento inteligente como os corpos inertes são formados do elemento material? E a resposta é a seguinte: é evidente. O espírito, os espíritos são a individualização do princípio inteligente, como os corpos são a individualização do princípio material. A época e o modo de formação é que são desconhecidos. E na pergunta 607, pode-se considerar que a alma teria sido o princípio inteligente dos seres inferiores da criação? E a resposta é não. Dissemos que tudo se encadeia na natureza e tende à unidade. É nesses seres que estás longe de conhecer inteiramente, que o princípio inteligente se elabora, individualiza-se pouco a pouco, ensaia para a vida, como já dissemos. É, de algum modo, um trabalho preparatório, como uma germinação, em que o princípio inteligente sofre uma transformação e transforma-se em espírito. E no comentário sobre o princípio inteligente, no comentário da questão 585, esses 4 graus têm de facto características nítidas, ainda que seus limites pareçam confundir-se. A matéria inerte que constitui o reino mineral tem somente uma força magnética. As plantas, que ainda compostos de matéria inerte, são dotadas de vitalidade. Os animais, compostos de matéria inerte e dotados de vitalidade, têm, além disso, uma espécie de inteligência instintiva, limitada com a consciência de existência e da sua individualidade. O homem, tendo tudo o que há nas plantas e nos animais, domina todas as outras classes por uma inteligência especial sem limites fixados, que lhes dá consciência do seu futuro, a percepção das coisas extramateriais e, sobretudo, o conhecimento de Deus. É uma parte importante que eu quis realçar esta, porque estamos aqui a fazer uma separação entre o mineral, a planta, os animais e o homem. E vamos continuar com o texto. Devem ser prodigiosos, ou seja, maravilhosos, esses palácios da natureza, acrescentei. Sem dúvida, prosseguiu a enfermeira entusiasticamente. O projeto da ministra despertou, segundo me informaram, aplausos sinceros em toda a colónia. Soube-se que tal se dera havia precisamente 40 anos. Iniciou-se então a campanha do Salão Natural. Todos os ministérios pediram cooperação, inclusive o da União Divina, que solicitou
o auxílio de veneranda na organização de recintos dessa ordem no bosque das águas. E aqui, quando falamos disto, como é que os espíritos atuam nessas formações naturais? Qual é a sua ação, digamos assim? Vejamos que, através do pensamento, os espíritos são capazes de moldar a matéria espiritual com as características que desejem, como forma, cor, aroma ou movimento. O fluido cósmico universal é o princípio alimentar de toda a matéria existente, desde a matéria mais espiritual, até à física. E falando sobre o conceito do que é o fluido cósmico universal, só para lembrarmos, eu vou mencionar na Gênese o que escreveu Allan Kardec no capítulo 14. O fluido cósmico universal é a matéria elementar primitiva cujas modificações e transformações formam a inumerável variedade de corpos da natureza. Como princípio básico do universo, ele assume-se dois estados diferentes, o da eterização e da imponderabilidade, que podemos considerar o estado normal primitivo, e o da materialização ou da ponderabilidade, que, de certa forma, é consequente àquele. Cada um desses dois estados naturalmente dá lugar a fenómenos especiais ao segundo. Pertencem ao do mundo invisível, e o primeiro pertence ao mundo invisível. Porém, com a vida espiritual e a vida corporal se acham incessantemente em contacto, como sabemos, os fenómenos das duas categorias muitas vezes produzem simultaneamente. No estado de encarnação, o homem pessoalmente pode perceber os fenómenos psíquicos que se prendem à vida corpórea. Os do domínio espiritual estão fora dos sentidos materiais e só podem ser percebidos no estado do espírito. Esta parte eu acho que é sempre interessante para nós percebermos que o fluido cósmico universal realmente é o fluido que circula por todo o universo. E neste caso é o fluido é composto por tudo o que existe. Desde o nosso corpo físico à simples pedra ou um simples objeto, tudo é composto pelo fluido cósmico universal. Mas vamos voltar ao texto. Narcisa continuou. Surgiram deliciosos recantos de toda a parte. Os mais interessantes, todavia, a meu ver, são os que instituíram nas escolas. Variam nas formas e nas dimensões. Nos parques de educação do esclarecimento, instalou a ministra um verdadeiro castelo de vegetação, em forma de estrela, dentro do qual se abrigam 5 numerosas classes de aprendizado e 5 instrutores diferentes. No centro funciona um enorme aparelho destinado à demonstração pela imagem, à maneira de um cinematógrafo terrestre, com o qual é possível levar a efeito 5 projeções variadas simultaneamente. Esta iniciativa melhorou consideravelmente a cidade, unindo no mesmo esforço o serviço proveitoso à utilização prática e à beleza espiritual. Ora, aqui está algo que eu acho que é importante. Qual é que é a finalidade? Que fala da educação. Qual é que é a finalidade da educação numa colónia espiritual? Não questionam isso também, mas vejamos. Como já vimos, o espírito não passa a conhecer tudo só porque desencarnou, como é óbvio. O conjunto de conhecimentos e compreensão sobre as responsabilidades decorrem desses conhecimentos, isto é, a educação. Faz parte das aquisições evolutivas do espírito, através da sua trajetória de experiências tanto na vida física como na vida espiritual. Portanto, para o espírito encarnado ou desencarnado, a educação é um processo contínuo e interrupto. E por mais evoluído que seja o ser, sempre haverá lições a adquirir. Afinal, somente Deus é a sabedoria suprema. E sobre a educação, no livro Pensamento e Vida de Emmanuel, no capítulo 5,
Disse-nos o Cristo: brilhe vossa luz. E Ele mesmo, o Mestre Divino, é a nossa divina luz na evolução planetária. A mente humana é um espelho de luz, emitindo-nos raios, assimilando-as. Esses espelhos, entretanto, repousam mais ou menos prisioneiros nas sombras espessas da ignorância. À maneira de uma pedra valiosa incrustada no cascalho da caverna ou nas depressões do precipício, para que retrate a irradiação celeste e lance mesmo o próprio brilho, é indispensável que se desfaça das trevas à custa do polidor do trabalho. Reparamos assim as necessidades imprescindíveis da educação para todos os seres. Lembremos que o eterno benfeitor, em sua lição verbal, fixou uma forma imperativa e a advertência que nos ferimos: brilhe vossa luz. Isto quer dizer que a potencial luz do nosso espírito deve brilhar em sua grandeza plena. A semeante, feito somente, poderá atingir na educação que se proporciona o seu aprimoramento. Mas a educação, como o cultivo da inteligência e com o aperfeiçoamento do campo íntimo, com a exaltação do conhecimento e bondade, saber e virtude, não será conseguido não só à força da instrução que se impunha de forma não, mas de fora para dentro, mas sim com a consciência da adesão da vontade em que se consagra o bem por si próprio, sem constrangimento de qualquer natureza, pode libertar e polir o coração, nele plasmando a face cristalina da alma, através de refletir a vida gloriosa e transformar, consequentemente, o cérebro em preciosa usina de energia superior, projetando reflexos de beleza e sublimação. Desculpem. Está a ficar com a garganta seca. É pela educação, mais do que pela instrução, que a humanidade se transformará. Já dizia Kardec nas obras póstumas. Mas vejamos aqui. O que esta parte que eu li do Pensamento e Vida de Emmanuel, nós somos, o nosso coração, se quisermos chamar assim, a nossa alma, somos pedras brutas quando fomos criados. E nós, aos poucos, pelos nossos conhecimentos, pela nossa evolução, vamos polindo. E ao ir polindo, nós começamos a exteriorizar luz, a exteriorizar amor. E esta comparação é realmente tudo aquilo que eu mencionei há pouco de Emmanuel, Emmanuel que ditou para este livro, e é isso que nós precisamos fazer, porque nós, sobretudo, devemos fazer a nossa chamada reforma íntima. Nós devemos pensar o que somos, o que queremos, para onde vamos. E se nós pensarmos nisso e nós fomos corrigindo nós próprios os nossos erros que fazemos, as nossas partes negativas, nós vamos aprimorando o nosso interior. E aprimorando o nosso interior, vamos irradiando luz para nós próprios, luz para os outros, amor para nós próprios e amor para os outros. É muito importante, mas eu irei fazer uma live sobre a reforma íntima, na qual iremos falar deste assunto. Mas vamos voltar ao texto. Valendo-se da pausa, interpelei. E o mobiliário dos salões, tal como dos grandes recintos terrenos? Perguntou André Luís. Narcisa sorriu e acentuou. Há diferença. A ministra projetou os quadros evangélicos do tempo que assinalou a passagem de Cristo pelo mundo e sugeriu recursos da própria natureza. Cada salão natural tem bancos e poltronas
esculturados na substância do solo, forrados de relva perfumada e macia. Isso imprime formosura e disposições características. Disse a organizadora que seria justo lembrar que as preleções do mestre, em plena praia, quando de suas divinas excursões junto aos Tiberíades, e dessa recordação surgiu o empreendimento imobiliário natural. A conservação exige cuidados permanentes, mas a beleza dos quadros apresenta uma vasta compensação. Aqui, qual é que é a importância antes de falarmos exatamente destes quadros, mas não só dos quadros, mas da forma como este mobiliário está feito, qual é que é a importância de Cristo? Como está aqui os quadros evangélicos do tempo que assinalou a passagem de Cristo para o mundo. Qual é que é essa... Perdão, desculpem. Qual é que é essa importância do Cristo na educação dos espíritos? Pois é o mestre do mestre, Jesus, até hoje. É o modelo vivo de todas as qualidades morais e intelectuais que os aprendizes devem e desejam seguir. Seu amor e magnetismo pessoal fala diretamente ao coração, com simplicidade e magnitude. Seus métodos de ensino e transferência de conhecimentos são conhecidos como os mais eficazes dos campos psicológico e didáticos, utilizando o exemplo, as palavras, os fenómenos e os elementos da natureza. E o que ressalto aqui no livro Diretrizes para o Êxito de Joana de Anjos, a pedagogia de Jesus, como Joana de Anjos, digamos, menciona, a sua é a mensagem incessante fundamentada num conhecimento que liberta e o conhecimento que conduz, retirando o ser da ignorância e descortinando os horizontes infinitos do progresso espiritual de que está destinado. Apontava diretrizes e induzia a criatura a seguir fazendo a sua parte, porquanto qual é responsável por tudo aquilo que lhe torna necessário. Estimulando o progresso, dignificou o trabalho, informando que o Pai até hoje trabalha e que ele mesmo estava trabalhando. Jamais abriu espaço para a auxiliaridade, sugerindo que os reinos dos céus fossem conquistando a esforço, iniciando o seu labor nas buscas internas, superando impedimentos apresentados por paixões dissolventes. Os seus eram sempre relacionados com edificantes, nos quais o bem mantinha predominância, impossibilitando a tensão violenta dos prejuízos da maldicência, do ódio, dos rancores, dos ciúmes, das disputas insantas. Com ele, a convivência é aprendizado, mediante o resultado do exercício da tolerância que leva à fraternidade, do auxílio recíproco, dignificador da espécie humana. Nunca deixou de valorizar a realidade espiritual de si mesmo, induzindo os seus discípulos e todos os aprendizes a descobrirem a realidade que eram constituídos. Incessantemente convido os seus ouvintes ao autoconhecimento, para que se tornassem cartas vivas do Evangelho, portador de comum sabedoria. Jesus entendia que não se pode falar de paz a pessoas atormentadas pelo estômago vazio do pão, nem de correr sobre felicidade quando elas se torciam em dores rudes. Deste modo, sempre atendia à solicitação mais inquietora, abrindo espaço emocional para ampliar a consciência e possibilitar a realização do bem-estar. Socorria a problemática e identificava quanto ao impositivo de mudança de comportamento para melhor, de forma que depois não acontecesse nada mais grave. Comovendo-se com as criancinhas que o buscavam,
usou de severidade para com os fariseus, os doutores, os legistas, sem, no entanto, os ferir ou malsinar. Era necessário usar a energia a fim de que libertasse a hipocrisia que lhes tornara habitual e constatassem ser ele o Messias esperado, embora não aceite. Assim mesmo, tornou-se o pedagogo por excelência, não apenas ensinando a conhecer, a fazer, a conviver e a ser, mas sobretudo mostrando que ele o realizava. O seu é o ministério do exemplo, da ternura, do amor, da compaixão. O ser humano está destinado às estrelas, apesar de ainda fixar-se no sol do planeta em que se encontra, evoluindo mergulhado em mais sombras do que banhado pela clara e luz da sabedoria. Contempla os horizontes resplandecentes, fascina-se e não tem coragem de romper com os impedimentos que o detêm na retaguarda de entardeceres melancólicos. Ouve e lê os ensinamentos de Jesus, no entanto, prende-se ao imediatismo da organização material, optando pela ilusão da carne, sem a coragem para desvencilhar-se dos elos redentores. Levantadamente, porém, a pedagogia de Jesus desperta-o para o novo entendimento da vida e dos objetivos existenciais, auxiliando-o a descobrir a felicidade que não se compaz com as sensações angustiantes do primitivismo. Como sabe o Mestre Jesus, ele espera que os seus aprendizes se resolvam por segui-lo, tornando-se do arado e não olhando para trás, já que o campo íntimo a examinar é muito grande e a sementeira faz desafiadora. Eu acho que esta parte é extremamente importante. Eu acho que por isso eu quis mencionar e sobretudo, falando aqui da pedagogia de Jesus, aquele que realmente que nos trouxe ao mundo o ensinamento de Deus, que nos trouxe o ensinamento para que nós seguimos. E foi há 2000 anos, mas nós não estávamos preparados. A evolução da Terra, na altura, o homem não estava preparado para assimilar esses conhecimentos. E nesta altura, em que estamos vivendo aqui, em 2023, muitos de nós, não estão preparados ainda para receber, por se ligaram ao materialismo, aos vícios do materialismo, ligaram-se ao egoísmo, a não terem caridade, cada um por si, como que seja. Todos tentando superar o outro que está ao nosso lado. E não foi isso que Jesus nos ensinou. Jesus ensinou-nos o amor, a caridade, a paz, a fraternidade, a ajuda ao próximo. E como disse Jesus, faz ao outro aquilo que tu gostavas que o outro fizesse a ti. Não é isso que acontece, infelizmente, no nosso mundo neste momento. As guerras continuam, os ódios, os maltratos, sejam físicos, sejam verbais, os enganos. É com tristeza que eu digo isto, porque já podíamos ter evoluído muito mais. Mas como somos individualidades, cada um de nós, espíritos, somos individualidades. E como tal, nós é como cada um sabe de si. Cada um evolui consoante as suas crenças, as suas vontades, as
as suas energias, o seu interior. Mas é triste que 2000 e alguns anos depois continuemos neste impasse do materialismo. Mas vamos continuar o texto. Narcissa, a ministra reserva o mais lindo aspecto para o mês de dezembro, em comemoração do Natal de Jesus, quando a cidade recebe os mais formosos pensamentos e os mais vigorantes promessas dos nossos companheiros encarnados na Terra, e envia, por sua vez, ardentes afirmações de esperança e serviço nas esferas superiores, em homenagem ao Mestre dos Mestres. Esse salão é nota de satisfação para todos os nossos ministérios. Ora, aqui o que é que significa isto de o mês de dezembro em comemoração do Natal de Jesus, quando a cidade recebe os mais formosos pensamentos e as mais vigorosas promessas dos nossos companheiros encarnados na Terra? Bem, é que com a chegada do Natal, os encarnados tendem a ficar mais solidários e fraternos para lembrança do nascimento de Jesus na Terra e a renovação das esperanças do Ano Novo, que está prestes a surgir com as suas confraternizações que reúnem familiares e reúnem amigos. Assim, a atmosfera fluídica do planeta, que recebe a atuação dos pensamentos desses encarnados, se modifica, possibilitando maior harmonia para os próprios encarnados e também para os desencarnados que se identifiquem com esses fluidos benéficos. Ora, aqui falei do seguinte: a atmosfera espiritual da Terra. Fechamos. Na Gênesis, o que é que Kardec fala sobre a atmosfera espiritual da Terra? Ele diz: a pureza absoluta, na qual nada pode nos dar uma ideia, é o ponto de partida do fluido universal. O ponto oposto é o ponto em que ele se transforma em matéria intangível. Entre estes dois extremos ocorrem numerosas transformações mais ou menos aproximadas um do outro. Os fluidos mais próximos da materialidade, ou seja, os menos puros, consequentemente compõem o que chamamos de atmosfera espiritual da Terra. É desse modo igualmente os vários, onde igualmente vários, perdão, são os graus de pureza que os espíritos encarnados e desencarnados desse planeta aurem os elementos necessários à economia das suas existências. Por mais subtis, por mais impalpáveis que sejam esses fluidos, não deixam por isso ser de uma natureza grosseira, em comparação com os fluidos etéreos das regiões superiores. O mesmo se dá na superfície de todos os mundos, salvo as diferenças de constituição e condições de vitalidade próprias de cada um. Quanto mais material é a vida neles, tanto menos efetiva têm os fluidos espirituais com a matéria propriamente dita. E fechamos aqui. Qual é que é o intuito de eu ter falado sobre isto? É que quando é este período, e o período de Natal, e se nós recordarmos o que aconteceu no início desta pandemia, onde praticamente o mundo em si orava por aqueles que desencarnavam, oravam para aqueles que estavam doentes, orava para aqueles que ajudavam essas pessoas, orava para os familiares que tinham tristeza pelos desencarnos repentinos devido à pandemia do Covid-19. Vejamos que a harmonia espiritual da Terra, digamos que ficou melhor, ficou ligeiramente mais pura. E o mesmo acontece com o Natal.
apesar do Natal, sabemos que existe quase 70%, que é ou 40%, ou 30%, não sei, mas que uma parte grande é materialismo, que é as compras, a oferta de coisas materiais, muitas vezes para famílias que fazem isso, mas que não se dão no dia a dia, mas naquele momento fazem. Se nós transpuséssemos essa atmosfera espiritual da Terra nesses momentos para o resto do ano, digamos que o nosso planeta já poderia estar num planeta de regeneração. O nosso planeta já podia dar muitos passos na sua evolução. Ele e nós que estamos constituídos nele, que estamos com ele, toda essa atmosfera da Terra é, emitia como aqui no Narciso diz no texto, os pensamentos emitiam sinais positivos para os encarnados, para os desencarnados, e também dos próprios desencarnados para os encarnados. E é esta harmonia, é esta sintonia de paz, de amor, que Jesus nos ensinou e que nós não nos lembramos quando nos devíamos lembrar, só naquele pequeno período, o que não é benéfico para nós. Mas vamos voltar ao texto. Narcisa continuava. Talvez já saiba que o governador aqui vem, quase semanalmente aos domingos. Aí permanece longas horas conferenciando com os ministros da regeneração, conversando com os trabalhadores, oferecendo sugestões valiosas, examinando as nossas vizinhanças com umbral, recebendo os nossos votos e visitas e confortando enfermos em recuperação. À noitinha, quando se demorar-se, ouve música e assiste a números de arte executado por jovens e crianças dos nossos educandários. É como se fosse escolas. A maioria dos forasteiros que se hospedam em nosso lar costumam vir aqui só de propósito para conhecer esse palácio natural que acomoda confortavelmente mais de 30.000 pessoas. Ora, aqui temos uma parte que acho que é importante. O que é que podemos concluir desta relação entre o governador e os espíritos da colónia nosso lar? Bem, sua proximidade com os ministérios, trabalhadores e até com os enfermos mostra a sua grandeza espiritual, a sua autoridade moral exercida como serviço de Cristo e todos os espíritos sob a sua governança. Se recordarmos no capítulo 8 deste livro, onde estava mencionado, ele é o trabalhador mais infatigável e mais fiel que todos nós reunidos. Quase nunca repousa. Parece-me que a glória dele é o serviço penere. Seu pensamento, porém, abrange todos os ciclos de serviço. Sua assistência carinhosa a tudo e a todos atinge. É importante ver esta humildade que ele próprio menciona, não é? Que ele próprio, que os atos dele têm. Mas voltemos ao texto. Ouvindo os interessantes informes, eu experimentava um misto de alegria e de curiosidade. O salão da ministra veneranda, continuou Narcisa animadamente, é também esplêndido recinto, cuja conservação nos merece especial carinho. Todo o nosso préstimo será pouco para retribuir as dedicações dessa dedicada serva de Nosso Senhor. Grandes número de benefícios neste mistério foram por ela criados para atender os mais infelizes. A sua tradição de trabalho em nosso lar é considerada pela governadoria como uma das mais dignas. Até é a entidade com o maior número de horas de serviço na colónia e figura mais antiga do governo e do ministério em geral. Permanece em tarefa ativa nesta cidade
há mais de 200 anos, muito tempo, mas vejamos porque é que o espírito de tamanha elevação como Veneranda permanece em serviço numa colónia espiritual da Terra. Porque é que isso acontece? É que os espíritos que, como a ministra Veneranda, que já alcançaram um patamar evolutivo de grandes proporções, continuam a sua jornada progressiva com trabalho edificante junto aos mais infelizes e necessitados de sua assistência. E apesar da liberdade para transitar em mundos mais felizes, é feliz com o serviço com o que presta. Então, esta realmente isto mostra que a humildade que Veneranda tem, não é? Mas, continuando com o texto, impressionado com as informações, adiantei. Como deve ser respeitável essa benfeitora. Você diz muito bem, atalhou Narcisa com reverência. É criatura das mais elevadas da nossa colónia espiritual. Os outros ministros com que ela atua na regeneração ouvem-a antes de tomar providência de vulto. Em numerosos processos, a governadoria se corre dos seus pareceres. Com exceção do governador, a ministra Veneranda é a única entidade do nosso lar que já viu Jesus nas férias resplandecentes, mas nunca comentou esse facto de sua vida espiritual e esquiva-se à menor informação a esse respeito. Opa, aqui está algo o que é que significa que já viu Jesus nas esferas resplandecentes. Isto não é para todos, vejamos. O mundo espiritual é constituído de diversas gradações fluídicas, regiões, zonas ou esferas, correspondentes aos graus evolutivos dos espíritos que lá se encontram pela afinidade da atividade mental. Portanto, engana-se quem imagina a dimensão espiritual como algo único, como ocorre com a convivência aqui na Terra. O planeta é único. Ali é a oportunidade que Deus nos consegue para nos adiantarmos com a presença no mesmo solo, na mesma faixa vibratória, nos corpos que se encontram temporariamente, onde os corpos se encontram temporariamente mergulhados, com o espírito em diversas condições evolutivas, inclusive com os da mais alta hierarquia moral, como é Jesus. Ou seja, nem todos os espíritos conseguem ver Jesus. Porque, vejamos, o espírito está no umbral. O espírito de luz. Esse espírito mais elevado de luz, se mostrasse visível a esse espírito que ainda vem com as tendências, muitas tendências materiais, acontecia que a luz iria prejudicá-lo. Isso só acontece vermos espíritos muito elevados quando estamos também já num plano muito elevado. Sem isso não acontece porque os fluidos emitidos iriam nos prejudicar. Mas vejamos e voltemos ao texto. Além disso, há outra nota interessante relativamente a ela. Um dia, há 4 anos, o nosso lar amanheceu em festa. As fraternidades de luz que regem os destinos cristãos da América homenagearam Veneranda, conferindo-lhe a medalha de mérito de serviço. A primeira entidade da colónia conseguiu até hoje semelhante triunfo, apresentando 1 milhão de horas de trabalho útil, sem interromper-se, sem reclamação, sem esmorecer. Generosa comissão veio trazer a honrosa mercê, mas, em meio de júbilo geral, reunidos a governadoria, os ministérios, a multidão, a praça maior, a ministra Veneranda chorou em silêncio. Entregou em seguida o troféu aos arquivos da cidade, afirmando que não o merecia, e transmitido à personalidade coletiva da colónia, apesar dos protestos do governador, desistiu de todas as homenagens festivas com que se pretendia comemorar mais tarde o conhecimento. Jamais comentou a honrosa conquista. Então, aqui temos a humildade acima de tudo. Mas o que é que se pode concluir com esta atitude da ministra Veneranda?
é que exemplo do magnânimo, de humildade elevada, doando-se em seu melhor sem qualquer desejo de glória ou de reconhecimento, para que a sua grandeza não se torne motivo de humilhação para os que não atingiram a condição evolutiva. Sua glória está nas próprias coisas que realiza pelo bem do próximo, desde as mais simples às mais elaboradas, como ensinou Jesus. E esta lição é muito importante. E vejamos, eu tive aqui um apontamento no jornal Mundo Espírita, onde Joana de Anjos, através de Divaldo Franco, escreveu: levanta-se a ceifa, ou seja, deixa o manto e, tornando-se um pano de linho, envolveu-se. Então, jogando água na bacia, começou a lavar os pés dos discípulos, enxugá-los com o pano com que estava cingido. Vindo, pois, até Simão Pedro, esse lhe diz: Senhor, tu lavas os meus pés. Em resposta, Jesus disse: o que te faço agora não sabes, mas depois saberás estas coisas. Pedro lhe diz: jamais lavarás meus pés por todo sempre. Respondeu Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Simão lhe diz: Senhor, não somente meus pés, mas também minhas mãos e cabeça. Jesus é o protótipo da perfeição. Jesus é o protótipo da beleza. De que se tem notícia, apagou-se a sua grandeza na humildade para ensinar a vitória sobre as paixões inferiores. Deu o exemplo máximo da sua evolução na última ceia, quando envolveu-se por uma toalha, lavou os pés dos discípulos, mostrando que, sendo o Senhor, fazia servo para todos. Incompreendido por Pedro, que lhe recusara, explicou-lhe que não fizera nada teria com ele. E o apóstolo emocionado entregou-se-lhe com totalidade. A grandeza do seu gesto mostra a força moral, o seu poder de servir, deixando a lição peneira com advertência e a orientação. Pois vejamos que é isto, esta humildade que a ministra veneranda estava a demonstrar com esta atitude de não ser reconhecida pelo aquele mérito, porque é oferecer ao histórico da colónia, porque ela menciona que não queria receber aquele prémio porque isso iria afetar aqueles que ainda não conseguiram alcançar aquilo que ela já tinha feito. E aí está uma grande prova da humildade desta senhora, a ministra veneranda. E vamos voltar ao texto. Extraordinária mulher, disse eu, porque se encaminharia nas esferas mais altas. Narcisa baixou o tom de voz e declarou: intimamente ela vive em zonas muito superiores à nossa e permanece em nosso lar, por espírito de amor e sacrifício. Soube que essa benfeitora sublime vem trabalhando há mais de 1000 anos, pelo grupo de corações bem amados que demoram na terra e espera com paciência. Como poderei conhecê-la? Perguntei impressionado. Narcisa, que pareceria alegrar-se com o meu interesse, explicou satisfeita: amanhã à tardinha, após as preces, a ministra virá ao salão, a fim de esclarecer alguns aprendizes sobre o pensamento. E, estando quase a chegar ao fim do estudo deste 32º capítulo, mas eu queria lembrar o que é que significa. Intimamente ela vive em zonas superiores à nossa. O que é que Narcisa queria dizer com isto? É porque por mais imperfeitos e felizes sejam aqueles que recebem a sua presença e devoção, a compreensão, a consciência espiritual e o sentimento elevado, desse espírito, ela situa-se, os seus pensamentos a situa em permanente estado íntimo de bem-aventurança.
Ou seja, o que, o que é que também representa esta expressão com que Narcisa? Por, por espírito de amor e sacrifício. O que é que isto querá dizer? Ou seja, eu considero sacrifício todo o comportamento que se abre mão do interesse pessoal em benefício do próximo. É isso que Veneranda fazia. Nesse sentido, podemos considerar a dedicação da ministra como um verdadeiro sacrifício e demonstrando do mais puro sentimento que a move, que é, claro, o amor. E só para terminar, no Livro dos Espíritos, na questão 893, qual a mais meritória de todas as virtudes? E responde os espíritos de superiores. Toda a virtude tem um mérito próprio, porque todos o indicam um progresso no caminho do bem. Há virtudes que há resistência voluntária à tentação das más tendências. Todavia, a elevação da virtude está no sacrifício do interesse pessoal do favor do próximo, sem pensamento oculto. A mais meritória é que assenta na mais desinteressada caridade. Isto torna-se importante porque, vamos lá ver, porque só não têm que lutar aqueles em quem já não há progresso realizado. E esses lutam em outros momentos e triunfarão. Digamos, por isso é que os bons sentimentos não lhe causam nenhum esforço aos espíritos que são superiores. As suas ações parecem simplicíssimas. O bem se torna um hábito para eles. Merecem a honra que se costuma atribuir a velhos guerreiros que conquistaram os seus postos, como ainda longe da perfeição, como ainda estão longe da perfeição. Tais exemplos espantam pelo contraste com que se vêem e tanto os mais admiram quanto mais raros são. Porém, saibamos que nos mundos mais adiantados do que este, o que entre nós representa a exceção é a regra. Em todos os pontos desses mundos o sentimento do bem é espontâneo. Portanto, só são habitados por espíritos bons. Lá, uma só intenção maligna seria monstruosa exceção. Eis porque os homens são prósperos neles. O mesmo se dará na Terra, quando a humanidade se houver transformado, quando compreender e praticar a caridade na sua verdadeira significação, no seu verdadeiro alcance. E com isto terminamos o 32º capítulo do livro O Nosso Lar, na qual ainda hoje irei fazer o estudo do 33º capítulo e irei colocar no meu blog. Mas antes, quero agradecer aos bons espíritos, aos nossos guias, a todos aqueles que estiveram a ouvir este meu entendimento sobre o 32º capítulo, que tenha servido tenha sido benéfico para os vossos conhecimentos, para os vossos entendimentos, para melhor esclarecermos esta palavra tão importante. Por vezes nós pomos de lado, infelizmente, que é a humildade. Obrigado a todos que assistiram. Obrigado aos bons espíritos que nos assistiram e aos nossos guias. E que assim seja. Obrigado a todos. Até dentro de um dia.